Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Como o nome do perfil já diz, meu nome é Yukio, ou Rodrigo Yukio, ou só Rodrigo. Vocês podem me chamar como vocês quiserem. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre semiologia de Saussure, né, que é um filósofo, linguista francês do século XIX. Estou fazendo esse vídeo para ajudar um amigo, mas quem estiver assistindo aí pelos seus motivos, espero estar ajudando também, né? Esse vídeo vai se concentrar apenas nos conceitos básicos, até porque eu não sou formado em letras e apenas está se concentrando no meu estudo, no meu recorte, então, claro que pode haver erros, né? E tô passível de crítica, tô passível de receber, né, contrariedades, né, questionamentos, porque eu não sou especialista, gente, né? E também, se um especialista falar as coisas erradas, é óbvio que você teria que questionar também, né? Mas eu vou estar me baseando aqui nesse livro aqui, Para Compreender Saussure, do Castelar de Carvalho. E desse livro do Teixeira Coelho Neto, que vai tratar de semiótica também. Embora esse livro, né, ele trate de outras semióticas, como a de Yomslev e Peirce. O recorte aqui do Saussure é meio curto, né, tanto que ele já começa a mesclar com Yomslev. Então eu recomendo ou você ler o curso de Linguística Geral, que é o livro do Saussure mesmo, ou eu recomendo esse livro aqui, que vai também se concentrar nos conceitos básicos. E, bom, para começar, é preciso primeiro entender as premissas do Saussure, né? Ele viveu, no caso, no século XIX, para a virada do século XX. E nessa época estava em vigência, né, no mundo acadêmico em si, as ideias do positivismo. O que é o positivismo? É uma, é uma linha é uma linha da filosofia da ciência que busca reafirmar a ciência como o conhecimento absoluto. Então, tendo isso, para você legitimar um conhecimento, ele precisa ser científico. E para ser científico, ele precisa ser sistematizado. Então, para isso, né, o Saussure vai começar a sistematizar a linguística do seu tempo. E para além disso, ele vai para uma outra direção do que estava sendo pregado na época, que seria a linguística relacionada a estudos diacrônicos, que é o estudo de textos arcaicos, né, de textos comparativos, né? Então você vai comparar uma língua com a outra de um determinado tempo, né? Então não está se concentrando nas questões sincrônicas, né? Que é o que o Saussure vai examinar, vai estudar, né? E vai dar aula, né, no curso de linguística geral que ele propõe, depois é escrito pelos alunos dele. Então, tendo isso em vista, ele vai focar no ato comunicativo, no ato presente, né? Então, eu, né, aqui falando com um público, né? E essa comunicação ela só é possível graças a uma língua. Então, é possível perceber que quando a gente nasce, já tem uma língua. E a gente vai aprendendo essa língua ao longo do nosso crescimento. Então essa língua ela já é pré-existente à nossa existência, enquanto tratando somente de seres humanos, tá? Óbvio que aqui vai se concentrar numa visão bem antropocêntrica, até porque é o contexto do Saussure. Ele não vai focar na comunicação de outras espécies, de outros seres, né? Então, diferentemente do Peirce.
Então, Saussure, né, é, ele vai encaixar essa semiologia como parte da psicologia social. E nisso, né, ele vai explorar como as pessoas, como os seres humanos, e tendo o pressuposto da sociedade, né, da cultura, como essa língua ela está em relação à fala. Então, há aqui uma relação dicotômica, ou seja, uma relação onde duas coisas elas elas estão conectadas entre si, só podem existir entre si, né? Sem uma não existe a outra. E dizendo isso, né, é graças a eu estar falando aqui que a língua ela é atualizada à realidade. Ou seja, a língua só passa a existir realmente, foca nessa palavra, real, realmente, a partir de quando alguém o fala. E da mesma forma, inversamente, só é possível falar através de uma língua. E, bom, aqui vai focar, né, numa linguagem verbal. Então, ele vai estabelecer essa relação entre a língua e a fala. E essa língua, ela tá pelo sistema de signos, ou seja, ela é um sistema de signos, né? Quem vai determinar isso é o próprio Saussure, que depois vai ser expandido pelo Yamslev, né, que é outro semiólogo. E o Yamslev, diferente do Saussure, ele vai colocar a língua como modalidade do sistema. Mas aqui, em Saussure, essa língua, que é um sistema, ou seja, que tem um conjunto e tem relações entre as unidades desse conjunto, é o que vai formar o sistema de signos. E o signo, em Saussure, tá? Na semiologia estrutural, o signo ele é o resultado do significante e do significado. Bom, o que eu quero dizer com isso, né? Porque, porra, o que significa significante e significado? Bom, a própria palavra já diz um pouco sobre. Significante é aquilo que torna possível um significado. Então, um exemplo de significante é a sonoridade, escuta a palavra casa. Quando eu falo casa, o que vem à mente? O que vem na sua mente? Bom, vem um espaço fechado onde você pode se confortar, você pode tomar seu banho, você pode relaxar, ter entretenimento, encontrar sua família, ter relações sociais, enfim, dependendo de como for sua casa. Mas a noção universal de casa está nesse sentido doméstico, de onde você repousa, volta a recuperar suas energias. Então, toda essa imagem psíquica é o significado. Então, em resumo, o significante ele é a palavra em si, dita, né, a partir de uma fonética. Então, a casa, né, tem toda essa materialidade. Tem que lembrar disso. E a palavra em si é o signo. E por detrás, ou como reflexo do significante, está o significado, que é essa reprodução. Então, veja que está mesclado, né? Não é uma coisa que você consegue separar e colocar uma coisa só e uma outra coisa. Não, é uma coisa que está ali. Ó. Quando eu já falo a palavra casa, você já identifica as duas coisas.
Tem a materialidade e tem a imagem mental, certo? Então, né, nessa noção de signo, quer dizer, a partir dessa noção de signo, a gente vai agora para uma outra questão, né? Que pro Saussure, né, ele vai encarar a linguagem sobre dois eixos, né? Os eixos associativos e os eixos sintagmáticos. Bom, e o que seria isso? Vou tentar explicar aqui como eu consigo. Bom, primeiro eu vou falar do eixo sintagmático, para ficar mais fácil. Então, tem uma frase, né? Você tem uma intenção comunicativa, né? E você, por exemplo, você está numa situação, está com fome, e você diz, eu estou com fome. Então, essa sequência de signos, eu estou com fome, precisa ser respeitada para que a outra pessoa entenda. É preciso respeitar a sintaxe dessa estrutura. Então, por isso, tá pelo sintagma, que é essa sequência. Então, você não pode falar o eu estou, não, na verdade, o eu estou ao mesmo tempo, você não consegue. E se você falar, não vai ter nexo, né? E se você falar eu estou com fome, todas as palavras juntas, você não consegue fazer isso. Acho que dá até para tentar, mas você vai parecer um maluco, tá? E nisso, né? Então, por isso, tem toda uma sequência que é respeitada para que o sentido possa ser compreendido. E dentro desse sintagma da frase eu estou com fome, existe uma série de associações que você pode fazer com as palavras dessa frase. Então, é como se cada termo numa frase tivesse um leque de opções. Então, o eu estou com fome, você pode respeitar a mesma sequência sintagmática a partir da frase eu possuo, eu tô, eu sinto. Então, veja que são verbos. Então, respeitam a natureza do termo. Mas são opções. Então, de eu estou com fome, tem eu sinto fome. Eu tenho fome. E a fome também, né? Dependendo de onde você tá, você pode até falar, nossa, tô com uma larica. Também vai estar respeitando, né, essa sequência linear. Então, basicamente se centra nisso. Há esses eixos, porque a linguagem ela só consegue se construir através desses eixos. Sem eles, não haveria ordem. Não haveria ordem lexical. Não haveria ordem para a gente conseguir se comunicar de forma orgânica, né? E isso está presente em todas as línguas, né? É preciso seguir uma sequência, né? E a partir das escolhas lexicais, ou seja, de como você vai associar as palavras a essa sequência linear do sentido que você quer passar, é o que forma a nossa língua. Né? Enfim, é basicamente esses conceitos. Eu acho que
ainda falta, pelo menos pra mim, tá? Eu não sou aluno de letras, eu não sou especialista, né? Então estou passivo de críticas, estou passivo de falarem se eu estou errado ou não, o que faltou. Então pra mim, eu sinto que não consigo relacionar ainda a questão do paradigma do sintagma com a linguagem, né? Embora eu tenha falado aqui. Então, busquem ler os livros, né? Como eu disse. Se eu não disse, ó, novamente. Recomendo esse livro aqui, do Teixeira Coelho Neto, do Castelar de Carvalho, esse livro aqui é bem prático, tá? Vocês podem ler. E então é isso, né? Qualquer coisa eu respondo nos comentários. É um vídeo bem simples mesmo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham te ajudado. E é isso. Até mais.